Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. É motivo de muita alegria estar aqui no Caritas, retornar a essa casa depois de alguns meses, de ser sempre muito bem acolhida aqui e de poder, nessa noite, trazer um tema que mais do que nunca é uma convocação para todos nós. Eu confesso e agradeço a casa pelo tema, porque eu precisava desse tema. Precisava, diante da semana que vivemos, a semana passada, com tantas turbulências no cenário internacional, né, crimes brutais, né, estado de barbárie na terra, e aquele momento que nós pensamos assim, mas meu Deus, por que tudo isso? Está difícil, esse mundo, que mundo é esse em que nós estamos vivendo? Uma semana em que há 3 atentados em países diferentes, na Rússia, em Copenhague, no Egito, no domingo, 2 igrejas são focos de resistência do pensamento cristão no Egito e que as pessoas foram mortas. Né? Então, quando nós pensamos nesse tema e trabalhadores de última hora, em que o Evangelho segundo o Espiritismo, OESE, que aí está, o capítulo 20 desse livro dedica-se inteiramente a discutir esse tema, trabalhadores de última hora. Então, é sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir dos ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos que ali escrevem nesse capítulo, e sob a orientação luminosa de Emmanuel, que nós vamos conduzir a fala de hoje. Cada vez mais nós nos damos conta da necessidade das mensagens de Emmanuel para esses momentos tão difíceis da vida social, da convivência, das relações. Eu diria que Emmanuel é um pensador para o exterior, a convivência social. E Joana de Ângeles é uma pensadora para o interior, para o mergulho psicológico profundo no que nós somos. Emmanuel discute muito bem nos seus livros, especialmente aquela série Fonte Viva, discute muito, aponta muito para esse estar no mundo, na contemporaneidade, para os enfrentamentos sociais que nós estamos passando. Então, para falar sobre esses trabalhadores de última hora, para saber quem são esses trabalhadores, por que de última hora, para saber discutir um pouco mais sobre as nossas tarefas, as tarefas desses trabalhadores de última hora, nós vamos situar primeiramente a morada desses trabalhadores. Então aqui nós vemos o nosso belíssimo planetinha camarada, o belo planeta azul, o nosso planeta Terra. E quando nós imaginamos essa forma física que nos serve de morada, nos serve de casa, como uma das moradas da casa de meu pai, nós imaginamos, somos cerca de 7 bilhões de habitantes desse planeta, e nós imaginamos que estamos assim no centro do universo. Nos imaginamos esse mundo muito grande e imaginamos nessa grandeza desse planeta com tantas culturas, pensamentos diferentes, povos diferentes, raças diferentes, tantas situações diversas, não só da cultura, daquilo que é produzido pelo homem, mas também da natureza, formas vegetais, animais, tão diversas, a riqueza, a tamanha riqueza desse planetinha camarada que o Deus Pai nos ofertou como morada, cujo o governador e administrador desse mundo é Jesus Cristo. Quando nós observamos essa grandeza, e muitas vezes nós nos achamos de fato no centro do mundo, achando inclusive que os nossos problemas são os únicos, que as nossas dificuldades são até maiores do que o próprio universo e a própria criação. Muitas vezes nós nos achamos tão grandes e achamos os nossos problemas tão gigantescos que eles são até maiores do que o próprio universo e a própria criação. E aí nós precisamos observar-nos em conjunto. E aqui uma pequena amostra do nosso sistema, que é o sistema solar, para que possamos identificar onde está a Terra no meio disto. Aqui tem luz? Tem o meio. Bom, a Terra, meus irmãos, ela está exatamente aqui,
Esse planeta que achamos tão grande, com os 7 bilhões de habitantes, ao centro o nosso Sol, né? Esse é o nosso sistema solar. Aqui estão os planetas distribuídos, aqui Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua, Marte e do outro lado Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e aí estão os outros planetas. Quando nós, por muito tempo na escola, nós achávamos que esses eram os únicos planetas e que só havia um sistema solar. E com o passar do tempo, e as pesquisas avançam cada vez mais, hoje estão detectados 3.200 planetas fora do sistema solar, fora de nossa galáxia, do nosso sistema solar. Já estão registrados e catalogados 3.200 planetas. E aqui uma pequena amostra, uma pequena carta. Vejam a grandeza do nosso Sol. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos que os espíritos superiores se reúnem para discutir sobre os destinos da Terra no Sol. Essa nossa estrela maior. A Terra é muito pequena do lado do Sol. Eu não sei qual é a proporção de grandeza da Terra em relação ao Sol. E aí, pensando num sentido mais amplo, observando os outros sistemas e os outros planetas, né, 3.200 exoplanetas, 3.200 já catalogados, uma descoberta recente da NASA, 7 planetas de tamanho semelhante à Terra, onde possivelmente há água. Acabou de ser descoberto há cerca de 1 mês e nem 2 meses, essa descoberta recente da NASA, desses 7 planetas, outros que têm tamanho semelhante ao planeta Terra. E pensando numa dimensão mais ampla, aí está uma imagem de uma pequena cartografia do universo, onde esses planetas amarelos são os planetas da grandeza de Júpiter, planetas muito maiores do que a Terra, enquanto que os branquinhos são planetas na dimensão de Netuno. E esses pontinhos azuis aqui, minúsculos, são planetas do tamanho da Terra. Então vejam que há muitas moradas na casa de meu pai. E quando nós vemos, eu me encantei particularmente quando vejo essa imagem, porque realmente nós não somos os únicos. Não há dúvida de que nós não somos os únicos habitantes, nem aqueles que habitam uma só morada de nosso Pai. E o Espiritismo vem nos ensinar isso. E aí, pensando na nossa morada, pensando na nossa casa terrena, porque nós somos habitantes desta morada, desta seara terrestre, é que nós temos que pensar o que é a Terra, o que é essa morada onde nós nos encontramos, não é? Vamos olhar para a nossa Terra e pensar no que ela significa para nós enquanto vida, não é? Enquanto ação, enquanto aquilo que nós podemos realizar e o que viemos fazer nesse planeta. Por que nós estamos na Terra e não em outro planeta, não é? Emmanuel, numa mensagem chamada Vinha, ele fala do planeta Terra. E essa mensagem dialoga diretamente com a parábola dos servidores, que abre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz exatamente que os últimos serão os primeiros, né? E que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Emmanuel, e aí eu gostaria de convocar todo mundo aqui presente, para que foquemos a nossa atenção com muito cuidado sobre o nosso planeta, né? Só para quem não conhece a parábola dos servidores, eu vou lembrar rapidamente a parábola dos servidores. A parábola dos servidores é aquela história contada por Jesus, em que ele diz que o Senhor é como um pai de família, em que ele começa a convocar os trabalhadores para virem atuar na sua vinha. Ele começa a convocar os seus filhos para trabalharem na sua vinha, né? A vinha enquanto essa propriedade rural, para que todos venham trabalhar na sua vinha. E ele não para de convocar, ele vai convocando a todo momento os que encontra para que venham trabalhar em sua vinha. E aí o que acontece é que existem aqueles que chegam por último, existem os que ele convoca e que primeiramente vêm ao trabalho,
Existem aqueles que chegam por último para trabalhar em sua vinha. E ele promete a todos que ele vai dar o correspondente a esse trabalho, que ele vai pagar no sentido de recompensar pelo trabalho realizado. Esse pagamento no sentido de uma recompensa, e que ele diz que vai dar uma moeda para todos. Cada um que trabalhar vai receber uma moeda. E aí o que acontece é que aqueles que chegam primeiro à vinha, eles querem receber uma recompensa maior do que os que chegaram por último. Porque eles dizem que, ora, aqueles que chegaram por último não trabalharam a quantidade de horas que os primeiros trabalharam. E aí o Senhor explica, não é? Dizendo que Ele é que sabe o que faz da sua vinha e que ninguém vai deixar de receber. Vocês não vão deixar de receber, vão receber uma moeda. Mas receber mais do que isso, ele diz que não está sendo injusto, porque os trabalhadores contestam, dizendo que ele está sendo injusto, porque os que chegaram por último deveriam receber mais. E aí vem a lição de Jesus, que é quando ele diz que os últimos serão os primeiros. Se nós não tivermos o esclarecimento que a doutrina nos proporciona, como, por exemplo, o esclarecimento da reencarnação, sobre o qual eu vou falar mais adiante, não é possível entender o sentido real do ensinamento de Jesus, quando ele diz que os últimos serão os primeiros. Então, há muito o que falar sobre isso aqui, e eu vou discutir um pouco mais sobre isso logo adiante. Por que os últimos serão os primeiros? E por que que os primeiros não merecem receber mais? Não seria injusto com os primeiros que trabalharam mais? E quem são esses trabalhadores que chegam por último? Nós vamos discutir um pouco sobre isso mais adiante. Vamos voltar para o nosso planeta. Então, fiz uma retomada rápida da parábola, para nos situarmos. Sejam bem-vindos quem está chegando. O que é o planeta Terra? O que representa esse planeta Terra para nós? E Emmanuel diz o seguinte. Primeira lição de Emmanuel. O planeta Terra não é um barco desgovernado na imensidade universal. Muitas vezes nós achamos que esse barco está sem rota, está sem condutor e está completamente à deriva. O primeiro ensinamento de Emmanuel para todos nós é exatamente que o planeta Terra não é um barco desgovernado. Segundo ensinamento de Emmanuel, as leis que presidem o destino da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. E aí nós nos perguntamos, como falar em absoluta harmonia diante de tantas tragédias, brutalidades, selvagerias, crimes, violência, que estamos assistindo e muitas vezes que temos sofrido como habitantes desse planeta Terra. E aí nós nos questionamos, como absoluta harmonia? E aí é onde nós temos que começar a perceber quem é que faz esses crimes. Quem é que se permite a esses atos de violência? São frutos de Deus, da vontade de Deus? Ou fruto ainda das sombras que habitam em nós? E que, portanto, estamos reencarnados exatamente para tentar expurgar de nós as sombras que ainda habitam em nós, por uma necessidade de um grande processo de evolução moral. Já observaram que o Sol nunca deixa de aparecer todos os dias? Já observaram que todas as plantas fazem a fotossíntese? Já observaram flores e plantas que são capazes de aparecer em locais onde ninguém coloca a mão para cuidar? Até árvores surgem, de repente, em sacadas e locais abandonados. E a natureza vem, e a natureza brota. Já observaram que flores aparecem em locais, até em estradas ou ruas, onde ninguém parou ali para semear, nenhum humano, nenhum terreno parou para cuidar
daquele local de passagem e as flores ali aparecem. As leis do universo estão se fazendo. Já observaram que as crianças vão crescendo, que o bebê vai sendo gestado no ventre da mãe, que quando se cumpre o período, a criança nasce. Já observaram que as crianças vão se desenvolvendo? Até que gostaríamos de ficar com a aparência de jovens por muito tempo. Mas não adianta, os nossos cabelos estão ficando brancos. O nosso corpo está mudando. Por quê? Porque as leis estão se expressando com absoluta harmonia. Ainda não vi aqui alguém que chegasse e dissesse que conseguiu encontrar a fórmula para não mais envelhecer, inclusive da imortalidade, que não vai mais desencarnar. Seria uma contradição com as leis que regem com absoluta harmonia o universo. Já perceberam que as estações elas vão acontecendo, que os dias vão se passando, que os anos vão se passando, não é? Que o movimento de gravidade continua. Todas essas leis continuam inabaladas, porque são leis naturais, são leis físicas, são leis de Deus. Essas leis o homem não consegue intervir, mesmo com tamanha brutalidade que a gente observa no cenário local, regional, nacional e internacional. Outro ensinamento de Emmanuel para nós. A terra é a vinha de Jesus, onde ele trabalha há séculos. Jesus trabalha há séculos. Não foi só a partir do momento em que ele reencarnou no planeta, há cerca de 2000 anos. Quanto tempo levou para a formação desse planeta, para que a vida humana aqui chegasse? Começando pelas formas animais mais simples, começando pela vida aquática, a formação dos oceanos, a vida aquática, os répteis, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, as aves, os mamíferos, até chegar na complexidade do corpo humano, da forma humana, que no campo das formas físicas é o que há de mais arrojado, é o corpo humano. Porque é o único corpo que consegue suportar a complexidade das nossas emoções. Que consegue suportar o que é o humano, o que implica o humano como um ser afetivo, cognitivo, racional, complexo do ponto de vista psicológico. Só esse corpo dá conta de suportar essa inteligência. Não é? Então, a terra é a vinha de Jesus, onde ele trabalha há séculos. Não é? Quanto tempo demorou para a formação do nosso planeta e para depois chegada da forma humana, não é? Homo sapiens, sapiens, até chegar a uma forma mais evoluída, mais inteligente. Não é? A Terra é local de transformação das criaturas, onde de experiência a experiência elas se integram no divino amor. Apesar de todo o momento difícil que estamos passando para alcançar uma nova era, quando se fala do fim do mundo, como as profecias diziam lá na Idade Antiga, do fim do mundo, sim, é o fim do mundo não porque o planeta vai explodir e acabar, mas porque estamos passando para uma nova era. O planeta passa por um grande momento da transição planetária para alcançar uma outra categoria de mundo, que é o mundo de regeneração. Nós ainda somos um planeta de expiações e provas. Né? Então, estamos sim preparando a nova era e a transição planetária já está acontecendo. Não existe isso de dizer, pode ser que não aconteça a transição. A transição já está acontecendo. Portanto, esse momento de tanta turbulência, de tanto caos na cena individual, na cena coletiva, porque, na verdade, somos nós todos que estamos em crise, somos nós que carregamos esses conflitos. O mundo está difícil, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, nós também estamos. E qual é o papel dos trabalhadores de última hora nesse cenário? É sobre isso que nós precisamos refletir
e que estamos convidando todos vocês para pensar sobre isso na noite de hoje. Né? Emmanuel ensina ainda que a Terra é local de serviços humanos, caracterizados pelas obrigações que recebem do Mestre Divino. Ou seja, ninguém está aqui passeando. Sim, gostamos de nos divertir, gostamos de ter nossas horas de lazer, nosso momento de repouso, de descanso. Isso é necessário. Mas acontece que a realidade espiritual é um fato para todos nós. O materialismo parece mais exacerbado do que nunca nesses tempos em que nós estamos vivendo. De individualismos e competências, e não no sentido de coletividade, de fraternidade, de família universal. Porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Porém, o que acontece é que a vida é agora, é hoje, é todo momento, e nós não sabemos quando é que nós retornaremos. Muitas vezes nós pensamos que isso vai acontecer distante, mas nós não sabemos. Hoje me chega uma vizinha na porta de casa e diz: vim partilhar com você, estou triste porque o meu primo querido, 68 anos, infartou ontem de noite, estava num momento de descontração com a família. Não é? Ela chegou e disse assim, foi. Não é? Ela disse: eu estou triste, eu gostava tanto dele. Não é? O que a gente vai dizer numa hora dessa? Né? A gente vai consolar, acalmar, mas a gente não tem como trazer o outro de volta. Né? Mas, bom, cumpriu-se o desígnio de Deus. E ela disse isso para mim. Né? Então, nós não sabemos. Não é que temos que viver com aquela noção de morte agarrada em nós, gostando de coisas macabras e fúnebres. Não, não é isso. Mas é esse grande salto para uma vida espiritual, que nós podemos fazer aqui e agora. Não é esperar, eu vou esperar o dia do julgamento final e do juízo final para que eu comece a pensar nas coisas espirituais. Porque agora a vida é material, eu estou encarnado, tenho corpo, tem matéria me rodeando. E se nós vamos pensando assim, nós vamos nos enganando, nós vamos adiando esse contato com os valores reais da vida que convocam a todos nós em todo momento. E aí nós temos que pensar, enquanto trabalhadores de última hora, o que nós devemos fazer? Eu preciso esperar o mundo estar em paz para eu sorrir e ficar em paz? Ou o meu maior desafio é dar o testemunho e encontrar Deus, encontrar a divindade que habita dentro de mim, que é o amor. O que é Deus em nós? É a melhor parte de nós. Jesus disse: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que é ser Deus? É ser um imperador, é ser um dono do mundo e do planeta, ter poder sobre todo mundo? Não. A melhor parte de nós é Deus em nós. É o amor em nós, porque Deus é amor e o amor é a alma de Deus. Então, quando nós conseguimos consolar, quando nós conseguimos vibrar, torcer de verdade por alguém, né? Às vezes até tem alguém que nos desafia. Todo mundo aqui tem os seus desafios, todo mundo aqui tem as suas dificuldades nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na família. Qual é o nosso papel? Se a gente não consegue resolver, certos momentos é silenciar, não mais disputar ou desejar o bem para o outro. Quer dizer, não desejando o mal, já é fazer o bem. Não desejar o mal já é fazer o bem. Não disputar, não digladiar-se, não violentar-se. Porque às vezes as violências maiores não são as da carne, são as da alma, são aquelas que doem na nossa alma. Essas são muito mais difíceis de suportar do que a dor física. Essa dor que às vezes deixa a gente de estômago embrulhado, deixa a gente com medo, tenso, aflito, perturbado. E aí começamos a nos filiar com vibrações que só fazem alimentar a desesperança e dizer que a gente está caminhando mesmo para o caos e para o fim do mundo. Eu já escutei isso. Já escutei isso de pessoas muito materialistas. Estamos caminhando para a beira, para o fim do universo. Isso aqui tudo vai se acabar, vai explodir. Eu acredito no nada. Né? Bom, é uma escolha, né? É o livre-arbítrio. Mas, como nós temos a doutrina espírita,
que são os ensinamentos de Jesus, revividos, esclarecidos, que tocam direto na nossa alma, que permitem com que nós entendamos a parábola dos servidores, seu sentido mais claro, racional, e não impositivo, punitivo, mas que nos chama para o esclarecimento, nos chama para compreender o nosso papel. O que é que nós podemos fazer? Podemos ser coautores da vida, da transformação desse planeta, e não esperar que as outras façam, que os políticos façam, que os governantes façam, que os chefes façam, que aqueles que têm poder e têm dinheiro façam. Não. Allan Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E todo mundo, todos nós podemos ser caridosos. Não é só a caridade física, mas sobretudo a caridade moral. Não precisa de estudo, de erudição, não precisa ter a conta bancária farta para fazer a caridade. Porque se pensássemos assim, já estaríamos falando de uma prática excludente. É para alguns e não para todos. E não é verdade. Então, ao concluir essa mensagem, Emmanuel fala o seguinte sobre o nosso planeta. Ele diz que, por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. Mas perceberão em tempo o clamoroso engano. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Ou seja, todos nós podemos contribuir para construir esse padrão de vida mais elevado na morada em que nós estamos agindo nesse momento e de passagem, porque nós não sabemos se ficaremos sempre no planeta Terra. Pode ser que numa outra reencarnação possamos ir para um planeta mais evoluído que a Terra, ou ter que voltar ainda para essa Terra, né? Ou pode ser que tenhamos que ir para um planeta inferior para ajudar os nossos amores que não conseguiram evoluir. É o que um coração de mãe faz. Ela é capaz de voltar para um planeta ainda em estado mais selvagem para poder resgatar um filho, para resgatar um amado. Eu vou porque eu quero ajudar. Né? O céu não é feliz se os nossos amados lá não estão, vamos dizer assim. O céu, nós não seremos completamente felizes, sabendo que tem um de nós, um de nossos amores, dos nossos queridos, que não conseguiu luz, que não conseguiu esclarecimento. Nós não vamos viver como se isso não tivesse acontecendo. Manteremos em nós sempre a vigília, sempre a preocupação, sempre a necessidade de, na hora que houver uma oportunidade, de poder ajudar esse nosso ente querido, esse nosso amor, esse nosso amado, esse nosso... Né? Não importa qual seja a relação que tivemos na vida terrena, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um pai, uma mãe, né? Não importa. Então, por isso que tudo é a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. É a ilusão. Por quê? Porque a Terra não é como ele disse inicialmente, né? A Terra não é um barco desgovernado. É porque muitas vezes nós achamos que ele está desgovernado. Perdemos a nossa fé ativa, a nossa esperança, porque nos desesperançamos e nos tornamos desesperados. E aí começamos a consumir os nossos pensamentos com notícias desgraçadas, porque nós somos levados a consumir tudo isso. Já visto os episódios recentes nessa cidade e as pessoas ligam para saber, para se informar, porque viram um programa de entretenimento. E nós não nos damos conta de como isso começa a perturbar a nossa harmonia íntima. E que nós não podemos tornar a dor do outro um motivo de entretenimento, como fazem esses programas policialescos, que tornam a dor alheia programa de entretenimento. E se fosse com um de nós? Nosso olhar seria outro, porque doeria diretamente em nós, nesse sentido. Né? Teremos uma outra postura.
né? Então, temos que ter muito cuidado como nós estamos alimentando as nossas vibrações, porque pensamento é força eletromagnética de atração e de repulsão. Então, tem que ter muito cuidado com o que nós filiamos, porque realmente todas as forças, muitas forças inferiores estão agindo no planeta na tentativa de impedir, como se desesperadamente, inclusive contra o pensamento cristão, em todos os recantos desse planeta. Todos os recantos desse planeta existem forças contra o pensamento cristão e contra uma religião cósmica do amor e da fraternidade. Porque essa religião cósmica do amor e da fraternidade é aquela que nos une, é aquela que nos solidariza, é aquela que não distingue raça, que não distingue culto, que não distingue crença, mas que nos faz perceber que todos nós somos irmãos e todos nós temos os mesmos direitos. Não é porque temos conhecimento que somos melhores, não é porque temos posição social que somos superiores aos outros, que por conta disso poderemos humilhar, reprimir, violentar. Isso não é verdade. Né? Então, Emmanuel conclui chamando essa atenção para nós, e por isso é que a leitura do Evangelho, para nós, é muito necessária. O Evangelho vivo, não o Evangelho como forma de castração, como forma de punição, como forma de imposição, como dizendo que você tem que agir assim, dessa forma. Não, como forma de libertação, como forma de esclarecimento e de compreensão. Porque nós só somos capazes de nos transformar, de transformar as nossas atitudes em relação a nós mesmos, em relação ao outro, quando nós compreendemos, quando faz sentido. Quando faz sentido. É aquele momento como na criança que está em fase de alfabetização, que dá o estalo e ela começa a escrever. Ela consegue compreender a relação fonográfica do sistema alfabético e ela começa a escrever. As professoras alfabetizadoras usam essa expressão, até que dá o estalo e a criança começa. Ela começa e ela, muito animada, lê tudo que vê pela frente, começa a escrever tudo. Ela quer que leia todos os livros. É esse grande momento de descoberta. Então, como nós somos crianças espirituais ainda, porque somos todos aprendizes do Evangelho, nós já conhecemos o Cristo talvez há muito tempo. Todos nós. Porque nós somos bem velhos aqui. Todos nós aqui somos espíritos de longa data, somos espíritos que já vêm aí há séculos, passando por esse planetinha camarada, né? Temos muitas experiências arquivadas, temos muitas situações que nós hoje não lembramos por uma questão de terapêutica para a nossa alma, porque se nós fôssemos lembrar de tudo que fizemos anteriormente, não ia funcionar. Ia ser uma dor tão profunda, porque nós íamos dizer, o quê? Eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Né? Fez. Tem um momento de podermos encontrar os nossos arquivos das vidas, ou melhor, vidas não, a vida é uma só, das existências pregressas. Então é preciso tempo. Então se nessa encarnação a gente começa a entender, eu acho que eu sou uma pessoa que às vezes eu estou precisando me humildar mais, às vezes eu me fascino com a minha posição ou com o meu conhecimento. Eu vou começar a trabalhar isso. Ou de dizer, às vezes eu sou uma pessoa muito, critico todo mundo de qualquer jeito, fico falando mal de todo mundo. Né? Então eu vou começar a fechar minha boca, vou começar a dizer só para poucas pessoas, mas não ficar esbravejando e falando mal e me sentindo prazer com isso, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente fala demais em relação ao outro, a gente está querendo esconder o que está dentro da gente, na verdade. É uma questão projetiva. Você fala do outro para não olhar para você mesmo. Então, nesse sentido é que nós precisamos muito do Evangelho, a leitura do Evangelho, e aí na noite de hoje nós estamos falando da parábola dos servidores e pensando o sentido moral dessa parábola, e principalmente para habitantes do planeta Terra no século XXI. Não é? Então,
a leitura do Evangelho, e aí um dos ensinamentos dessa parábola, é quando Jesus diz, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Por quê? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Um ensinamento como esse, e aí nós vamos nos apoiar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na fala de Henri Heine, que está, não é 1900 não, é 1863, perdoem a falha, texto escrito em 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai falar que essa parábola, ela indica, não é? E ela nos mostra a unidade que harmoniza todas as coisas do universo. A unidade que harmoniza todas as coisas do universo, porque somos interdependentes. A grande vinha que Jesus chama, convoca para que nós trabalhemos, e ele não distingue na vinha a posição daquele que vem trabalhar. Ele convoca todos, e todos que vêm trabalhar são importantes. O trabalho de todos é necessário para a vida em harmonia daqueles que estão na vinha, para o sustento, não é? Para uma distribuição harmoniosa daquilo que se gera, daquilo que se aprende, daquilo que se conhece. Então, tudo está interligado. Nós não somos ilhas para vivermos e pensarmos apenas naqueles que são os nossos amores de sangue ou aqueles que são os nossos afetos conquistados. Nós temos que ter essa visão cósmica, né? Essa da família universal, porque a dor do outro também é nossa. O sofrimento que o outro está passando hoje também é nosso, e pode ser que um dia nós passemos por isso também. Até a doença física, quando vamos visitar alguém no hospital, quem garante que um dia não seremos nós numa posição como aquela? Hoje nós gozamos de saúde, mas nós não sabemos em que situações nós estamos, ou melhor, nossa inscrição na vida física, né? A vida física que, como Emmanuel diz, né? O planeta é um local de serviços, né? E muitas vezes nós só encontramos o amor, que é Deus, nas dificuldades. Porque no conforto ninguém progride. No comodismo ninguém progride. É nesse sacrifício da doação, do trabalho, de valorizar o nosso tempo. O tempo é algo muito precioso. O tempo é muito precioso. Não é? Saber usar o nosso tempo de forma construtiva. Isso é uma sabedoria. Não é? Que não seja só para a aquisição do bem material, mas visitar pessoas, né? Reencontrar pessoas que nós nunca temos tempo, nunca tem tempo, né? E, inclusive, doar o nosso tempo para uma atividade solidária, porque isso é caridade também. É até, às vezes, mais sacrifício do que o bem material. Porque o bem material você dá e não vai lhe fazer falta. Mas aquele tempinho que você reserva, 1 hora, 2 horas na semana, que você diz, eu vou lá fazer essa atividade solidária. Porque eu descubro que, no final das contas, eu preciso mais do que essas pessoas que eu acho que são necessitadas e que eu estou ajudando. Porque o benefício que essa atividade me provoca é tão bom que eu não consigo mais não fazer isto. Não é? Que é quando nós somos... O Evangelho não é só letra na nossa boca, não é só palavra, mas é atitude. É a religião do coração e não dos lábios. É atitude, não é só informação e conhecimento, mas é ação, é transformação. Jesus sempre nos convoca constantemente para a ação. Ide, né? Os exemplos que estão no Evangelho em que ele perdoa as pessoas, ele diz, vai e não tornes, está lá nos Evangelhos, né? Não tornes a pecar. O Espiritismo ensina que não é o pecado em termos de... Primeiro porque o Espiritismo tira a noção de pecado. Quer dizer, não vamos incorrer nos mesmos erros. Vamos aproveitar a nova chance, a nova oportunidade. Não vamos novamente tombar nessa situação que nós estamos caindo já há tanto tempo, não é? Às vezes porque o nosso orgulho não permite. Às vezes porque a nossa vaidade não permite enxergar que nós temos necessidade de melhorar e de responder de uma outra forma à vida.
Por isso que o sentido dos problemas, da doença, das dificuldades, é pedindo uma resposta diferente na nossa vida. É dizendo, vamos responder de uma forma diferente. Nós temos a opção de escolher a luz e de escolher a sombra. Nós podemos escolher. Nós vamos aumentar o coro da desesperança, do desespero, da angústia, ou nós vamos procurar dizer calma. Vamos procurar um pensamento otimista, um pensamento positivo, fazer uma oração, porque a prece é material isolante da alma. A prece é material isolante. A prece funciona como um medicamento, muitas vezes, porque impede até que a gente tome atitudes impulsivas que talvez nos arrependeríamos profundamente. Basta 1 milímetro de palavra maldita, maldita mesmo, dita de forma ruim, inadequada, para comprometer uma relação, para comprometer um trabalho que teria tudo para dar certo, ou para comprometer ali o início de um caminho de perdão, de entendimento, né? E aí nós caímos de novo, porque o orgulho não deixou. Né? Então, ele também nos diz a solidariedade que religa todos os seres ao presente e ao futuro. Porque o que nós seremos amanhã? O que nós estamos fazendo hoje. Como será para os que ainda não chegaram na boa idade, né? Terceira idade? Bia, né? Eu, Arthur, e outros mais aqui, que não chegaram. Como será? Depende do que nós estamos fazendo hoje. Como será a nossa próxima reencarnação? Na próxima reencarnação eu quero vir mais bonito ou mais bonita, quero até mudar de sexo. Quero mais ser mulher, não. Mulher trabalha muito, né? A mulher pode dizer isso, ou o homem vai dizer assim, eu quero ser mulher, quero botar um filho na barriga, porque vejo minha mulher com... Eu queria. O homem pode dizer isso, né? Muito bem. Bom, se vai ser concedido, a gente não sabe, né? Mas a questão é, o que você vai ser na próxima reencarnação vai depender do que você está fazendo quando? Hoje. Como vai ser a sua vida no mundo espiritual vai depender do que você também está fazendo hoje. Quando eu desencarnar, vou virar anjo, vou virar santo ou santa. Até uma auréola na cabeça eu vou colocar. Bom, auréola na cabeça são coisas materiais. Na verdade, podemos ter auréolas que, na verdade, são as nossas emanações psíquicas, que podem ser luminosas e coloridas, ou podem ser cinzentas, ou até bem escuras. Depende do pensamento que nós estamos emitindo. Falamos tanto de um mundo sustentável, mas temos que pensar que os nossos pensamentos emitidos também estão se acumulando na psicosfera do planeta. Mas aí vêm os espíritos luminares e vão quebrando, né, essa carga densa para poder manter o equilíbrio físico-químico do nosso planeta. Para poder permitir a vida na Terra. Para que a vida na Terra não se esgote e não vai esgotar. Agora que vai começar a ser um planeta melhor, quer dizer, não vou dizer que vai ser no ano que vem. Né? Mas é um processo que nós já estamos trabalhando, todos nós estamos trabalhando há muito tempo. Divaldo Franco chega a dizer que nós estamos, na verdade, abrindo caminho para fazer as estradas. A gente não está nem abrindo estrada ainda, a gente está abrindo o caminho. É como se nós estivéssemos ali começando a construir o espaço para que depois viesse a organizar esse espaço. Como se fosse assim, colocar o cimento para fazer uma rodovia, vamos dizer assim. Nós estamos abrindo o caminho. Então, a responsabilidade de cada um aqui presente, todos nós, é muito grande. Não tem essa de dizer, mas eu não sou alguém famoso, eu não sou um político, eu não sou administrador de empresa, mas você administra a sua própria vida, e com certeza a sua vida é referência para outras tantas vidas. A começar na sua casa, a começar no ambiente de trabalho, onde a sua ação é referência para outras pessoas. E pode ser uma referência digna de inspiração e pode ser uma referência que as pessoas vão lhe rechaçar. Depende de cada um de nós. Então, a ação nossa pode produzir luz ou produzir sombra. Isso depende das nossas escolhas. Né? Por isso, Emmanuel fala a necessidade que temos de
estender o bem, né? De ampliar o bem. E é começar dentro de nós. Então temos que ter cuidado com o que estamos ouvindo, com o que estamos vendo, os programas, os filmes, não é? Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tudo é corrente eletromagnética que vai bombardeando o nosso pensamento. As telas, a nossa mente, ela tem diversas telas. E nós temos a opção de fechar e abrir essas telas, como fazemos no computador e como fazemos no celular. Nós não vamos fechando as telas do celular e do computador, apagando o que não presta. Nós podemos fazer isso nas nossas mentes, escolhendo qual é a tela. Então nós vamos acordar e fazer uma prece, né, inspiração para o nosso dia, que tenhamos um dia em paz, em serenidade, que tenhamos discernimento. A mensagem lida falava de discernimento, né, necessidade de ouvir, vigiar e olhar, vigiar e ouvir. São ações. Portanto, não ser sereno e pacífico não significa ficar de braços cruzados. É atitude, é ação enérgica no bem. Para que não deixemos que a sombra nos envolva. Porque envolvendo o planeta, com certeza, ela não está. Né? Porque a equipe de espíritos iluminados que cerca o planeta Terra, né, esses espíritos que estão no Sol, inclusive, que se reúnem, né, para decidir sobre os destinos, sobre o próprio sistema, não só a Terra, mas os planetas que compõem o nosso sistema solar. Fala Allan Kardec, notinha no Livro dos Espíritos, no primeiro livro. Né? Então, ele fala ainda da reencarnação, como a retomada da obra iniciada anteriormente, né? O homem reentra na lição amadurecido pela experiência para avançar ainda. Por isso que os últimos serão os primeiros. Porque esses últimos, na verdade, já passaram. Na verdade, não é último enquanto alguém que chegou pela primeira vez no planeta. É último enquanto alguém que já está aproveitando os conhecimentos e o progresso anteriormente feito. A gente pode dizer, a chegada de Moisés para trazer Deus, um Deus único, a chegada de Jesus para falar do amor, de Deus como amor, Deus em nós, no nosso coração, que nos constitui, e ao mesmo tempo a chegada de sábios, de filósofos, de espíritos de alta envergadura moral, que já passaram por esse planeta e que estão voltando para o planeta Terra. Espíritos luminares estão voltando para o planeta Terra, que já passaram por esse planeta, e outros espíritos de outro planeta, chamado Alcione, que é um planeta mais evoluído que a Terra, estão reencarnando nesse planeta, porque por essa força solidária, né, que nos liga, que liga todos os seres, esses espíritos estão vindo para a Terra para auxiliar no desenvolvimento desse planeta. Né? E essas crianças estão espalhadas nos diversos países e diversas classes sociais. A gente pode ter um espírito luminar numa comunidade e que vai precisar da nossa ajuda. Ele tem grande inteligência, mas ele vai precisar do meio material para poder se desenvolver. E ele vai ser importante para o desenvolvimento daquela comunidade. Né? Então, o que acontece é a reencarnação e os espíritas, que são os últimos a chegar, que aproveitam o trabalho dos predecessores. O espiritismo é codificado no século XIX. O século da ciência, da racionalidade, a ciência já solidificada. É quando o espiritismo chega, não poderia ter chegado anteriormente. Porque era preciso o pensamento científico, é preciso a razão para que se pudesse refletir e discutir tudo o que o espiritismo permite. O Livro dos Espíritos não é um livro de religião tradicional, porque os conhecimentos que tem ali de química, de física, de astronomia, de ciências exatas, não é um livro tradicional de religião. Não pode ser. Né? Então, o homem herda do homem, essa solidariedade no processo intelectual e moral, que todos nós somos herdeiros de nós mesmos, na verdade. Né? Então, e aí para concluirmos, falamos dos espíritas, que somos nós, né, que nos sabemos espíritos, não só aqueles que se dizem espíritas ou que estão frequentando uma casa espírita, mas qualquer homem e mulher de boa vontade que tenha compreendido o sentido solidário do Evangelho, do amor, da fraternidade, porque senão seríamos bastante contraditórios se disséssemos fora do espiritismo não há salvação. Não, é fora da caridade não há salvação.
E é muito provável, por exemplo, eu acho que já falamos aqui, Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel está encarnado, está reencarnado no interior de São Paulo. Não se sabe quem é Emmanuel, em que família ele está reencarnado, não se sabe qual é a cidade do interior de São Paulo, mas ele está lá. E aí poderíamos pensar, então ele vai fundar um centro espírita. Não necessariamente. Pode ser que ele vá para o campo da educação ou de outra religião para auxiliar, né? Nós não sabemos. Os espíritas temos responsabilidade pelo conhecimento que a doutrina nos permite. Mas, na verdade, todos nós que estamos vivendo nessa era de transformação e que temos tanto conhecimento, esse conhecimento ele tem que ter um sentido moral para as nossas vidas. Não é? Eu não posso ser solidário e fraterno na casa espírita e fora da casa espírita eu sou aquela pessoa que ninguém me aguenta. Tem alguma coisa errada. Você está se disfarçando na casa espírita e quando chega lá fora você encarna aquela figura até de chifres e dentes. E aqui você vira a pessoa com a auréola na cabeça. Tem que ter cuidado com isso. Primeiro porque ninguém tem chifre, ninguém tem auréola na cabeça. Esses extremos aí de bonzinho e o diabo, não. Nós somos seres humanos imperfeitos, aprendizes, que podemos escorregar, errar, mas também podemos fazer muito o bem. Né? Então, essa franqueza conosco. Né? Então, achar, por exemplo, que a pessoa que está segurando o microfone aqui é iluminada, não, é superior, não. Aprendiz necessitada, como todos que estão em fase de aprimoramento espiritual. Né? Então, por que trabalhar mais? Essa mensagem ela nos consola sobre o sentido do trabalho. Quer dizer, trabalhadores de última hora. Por que nós precisamos trabalhar mais? E aí, razões para trabalhar mais. Emmanuel diz, o que somos? Fracos e imperfeitos, essa é a nossa condição. Nós somos devedores, porque já erramos e precisamos refazer as nossas lições. Nós somos carregados de conflitos, né? Morais, né, daquilo que nem nós ainda, só na dificuldade que esse problema vai aparecer. Imagine alguém que, em determinado momento da vida, assume uma posição social ou um cargo. Imagina o que essa pessoa vai ter que enfrentar. A alma dela vai ser testada, porque ela pode se envaidecer e aí os conflitos vão aparecer. Então ela vai precisar de muito discernimento para não tombar nos mesmos erros, porque ali chegou a hora de refazer e de dar um testemunho de que alcançou, né, entendeu que poder não é mérito, mas é tarefa, ou melhor, é prova. Poder é prova, riqueza é prova, não é mérito, é prova. Né? Então, carregados de conflitos, criaturas falíveis que repetem lições e recapitulam experiências, somos nós. Essa é a nossa condição. O que nós alcançaremos, segundo Emmanuel? Generosidade dos espíritos benevolentes e sábios e a pureza real. Quer dizer, nós estamos aqui no lado, nessa coluna aqui, essa é a nossa condição, e estamos preparando o caminho para chegar a essa categoria de espíritos pacificados, redimidos, operosos no bem, intensamente, porque ainda nós fraquejamos, ainda nossa fé é frágil, ainda nos desesperamos, perdemos o sono, às vezes temos aquela dor de cabeça, aquela dor de barriga, aquele mal-estar. Não é? Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Não é? Faz parte do nosso processo aí bastante dinâmico de evolução. E aí Emmanuel conclui dizendo que ninguém alegue embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar. Aprender, aperfeiçoar e servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Ou seja, vamos parar de murmurar, de nos queixar, que nós ainda nos queixamos,
nós ainda, né, esmurecemos, choramos, né? Se isso acontecer, vamos pensar que é preciso ir adiante, né? É preciso entender que a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso trabalho, as nossas possibilidades de afeto, de amor, de perdão, de entendimento, são muito importantes. Primeiramente para nós. Primeiramente para nós. Até para a convivência conosco ser melhor. Sermos espíritos mais serenos, né? Compadecer-se e compreender o outro. É fácil? Não. Mas é possível. Está Emmanuel aqui dizendo. Né? Muitas vezes a gente alega falta de tempo. Vou deixar para depois, não estou pronto, agora não. Né? E eu fico muito feliz de ver essa casa assim tão cheia, né? Os encarnados que eu estou vendo, né? Porque os desencarnados eu não vejo não, viu gente? Mas, ainda bem. Mas que a mediunidade, a vidência, não é fácil não. Quem acha que ser vidente é bom, vai ver tudo. Vai ver espírito harmonioso e espírito em pleno sofrimento e desespero. Né? Então, ver a casa cheia, né? E se nós estamos aqui é porque nós temos um propósito. Nós não chegamos aqui nem para dizer que somos santos, nem para dizer que somos endiabrados. Nós somos filhos de Deus, necessitamos de compreensão, né, de sermos acolhidos e também queremos trabalhar, queremos cooperar, queremos agir no bem, queremos dar a nossa melhor parte. Né? Então, pensemos nisso, né, nessa dignidade conosco. Não nos boicotarmos, não sermos esses espíritos, né, que insistem em manter os olhos cegos. Né? Não, deixa para depois, deixa para depois. Quantas vezes já não fomos acometidos pela preguiça? Né? Deixa para depois, não, amanhã eu faço. É a história do amanhã, né? Amanhã e não chega nunca, porque o amanhã já é hoje, e aí já... Né? Mas pensemos nisso, né? Nessa atitude honesta, sincera, conosco e pensando no nosso próximo. Né? Então vamos... fazer a nossa prece de encerramento, agradecer pelo acolhimento desta casa, agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, por podermos adentrar nessa casa pelas próprias pernas. Agradecemos, Senhor, a grandeza da vida, a beleza do Teu Evangelho de amor e de fraternidade. Agradecemos, Senhor, os namores de nossa vida, que nos inspiram, que nos dão a vontade de caminhar, de trabalhar. E aqueles a quem ainda não amamos, Senhor, pela nossa fragilidade, pela nossa incompreensão, que possamos nos equipar melhor para o bem, que possamos nos resignar diante das dificuldades, nos redimir diante das nossas faltas, que possamos encontrar essa serenidade no recôndito da nossa alma, no momento de silêncio, de prece, de meditação, e que possamos seguir vigorosos, Senhor, dentro da nossa condição, vigorosos no amor, cultivando os pensamentos de paz, de esperança. Guia-nos o passo, Mestre querido. E nesse momento, Senhor, mentalizamos os nossos lares, os nossos familiares. Mentalizamos aqueles que sabemos que estão doentes, que necessitam de calma, de alívio para as suas dores. E mentalizamos também, Senhor, aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos compreendem, aqueles que aprenderemos a amar. E que possamos, Senhor, envolvidos nessa atmosfera de paz, de gratidão, de vida, que possamos retornar aos nossos lares mais em paz, confortados, e continuar a nossa semana em vigília, em oração e cuidando dos nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja.